Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais uma edição do Aqui Pode, o podcast do aquinoticias.com, e eu tenho aqui ao meu lado para poder bater esse papo especial a jornalista Larissa Chaves. Seja muito bem-vinda, Larissa. Obrigada, Flávia. Boa noite, gente, todo mundo que está assistindo a gente. A gente está com uma convidada super especial aqui no Aqui Pode de hoje. A gente vai tirar muitas dúvidas nossas e acredito que de vocês também. Então seja bem-vinda, Maiara Tófano. Muito obrigada. Essa aqui é a Maiara Tófano, é a executiva, né, da Tófano Imobiliárias, exatamente, Tófano Imóveis, que vai bater um papo com a gente, falar um pouco a respeito do mercado imobiliário. Você que tem interesse em comprar um imóvel, quer saber um pouco mais sobre esse mercado, alugar, comprar terras, enfim, nós vamos conversar sobre tudo isso. Mas antes de falar dessa questão da questão imobiliária, questão de imóveis, eu queria saber um pouco mais de você, Maiara. Eu, fazendo minhas pesquisas lá, descobri que você é advogada. Mas assim, como é que foi essa questão? Você se formou em Direito e foi para a área de corretagem? Como é isso? Bom, primeiro eu quero agradecer estar aqui com vocês dois, ver duas pessoas jovens, animadas, tocando um projeto como esse em Cachoeira é muito importante. Então, mesmo que vocês tenham desafios, continuem. Agradecer ao Aqui Notícias, esse lugar que sempre me acolheu. Eu acho que eu fui colunista aqui, acho que comecei em 2017, salvo engano, ou até um pouco antes. Então, é um parceiro que eu tenho muito carinho, porque sempre também me deram muita liberdade para poder contribuir não só, né, para as pessoas que liam a coluna na época a gente não tinha um podcast, mas também me deram muita liberdade para explorar as minhas opiniões. Então esse espaço realmente é um espaço que trabalha o jornalismo verdadeiro, real, e eu fico muito feliz quando eu recebo um convite de vir para cá. Indo para a sua pergunta, eu formei em Direito em 2013, né? E na época, antes de trabalhar na Tófano, eu trabalhei no fórum, trabalhei na promotoria de justiça e trabalhei no escritório de advocacia, que era o escritório na época que tomava conta do Grupo Itapemirim. O grupo tinha 33 empresas, uma delas inclusive a Toyota, foi vendida para a Curumá depois, a Marbrasa. E o escritório que eu trabalhava era um escritório que tomava conta do sul do estado e do norte fluminense, no Rio de Janeiro. E a advocacia é uma profissão que eu tenho muito respeito, muito carinho, mas eu sou comercial. Então a advocacia não mordeu meu coração, apesar de eu usar muito dela no meu dia a dia, né? É algo que acho que o direito ele causa essa confusão. Para quem estuda direito é uma boa dica, assim. O direito ele deveria ser uma matéria básica escolar, para as pessoas terem conhecimento mínimo, pelo menos da Constituição Federal, de quais são os seus direitos e deveres. Acredito que até a escolha nos políticos isso mudaria, né? Com certeza. Existe uma confusão no papel do que é um chefe do executivo, o que é o papel do chefe do legislativo. E a gente vê que talvez isso sanaria muita coisa. E durante a faculdade, eu vendia cosmético de revista. Ganhei, na época, a melhor vendedora da cidade, ganhei um DVD. E me dei conta, inclusive junto da minha terapeuta na época, que eu tinha esse tino para vendas e liderança. Então, isso é uma maneira muito bonita de eu falar que eu não conseguia ficar sentada, entendeu? A advocacia, ela exige isso, você ficar no escritório sentada, isso não é para mim. Eu gosto de circular, eu gosto de gente. Então, até lá dentro da empresa, quando eu preciso sentar para fazer alguma coisa, eu sou a primeira a bagunçar o setor, porque não é para mim. É um desafio, né? É um desafio, exatamente, que isso é muito do comercial mesmo, né? Sim. Então, foi durante esse processo que eu me dei conta para vendas e liderança. E aí, na época, a gente pensou, né? Se o seu pai tem uma empresa que trabalha com um dos produtos mais caros do mercado, por que não você vai vender esses produtos? E foi assim que eu tomei a decisão de entrar na Tófano, sabendo até, na época, estudando para minha prova da OAB, a minha monografia foi em responsabilidade patrimonial do fiador.
O exame da ordem, eu não sei como é hoje, né? Mas a OAB tinha 2 fases. A primeira fase era a de marca X, e a segunda, múltipla escolha, e a segunda fase você fazia uma petição argumentativa, que caiu locação também. Então, assim, acho que tinha um sinal aí do universo que eu tudo tinha... interligado. Exatamente, que eu tinha que seguir por esse caminho. E aí, quando eu resolvi entrar na Tófano, meu pai falou, não, eu não quero que você entre aqui. É bom ver essa carinha chocada, né? As pessoas têm uma imagem de empresa de sucessão de uma maneira diferente, né? Da herdeira, de ser o sonho do pai, da continuidade. Isso, mas ele não queria que eu entrasse. Aí eu falei, não, agora eu já botei na cabeça, agora eu quero e agora eu vou. E aí foi quando eu entrei na Tófano, tô lá há 11 anos. Caramba, que legal. E aí, Mayara, você falou dessa questão de comercial, né? Isso também me vem, assim, atualmente, porque eu acredito que quando você entrou talvez não fosse assim, mas hoje quando a gente pensa em comercial, a gente pensa numa força muito grande da internet. Como que você usou esse dom e esse gosto por essa parte comercial junto com a internet? Você tá ali sempre aparecendo, divulgando seus produtos, divulgando você também? Como que é essa relação? Larissa, quando eu entrei para trabalhar, o Instagram ele era uma ferramenta exclusiva de edição de fotos só para quem tinha iPhone. Então, na época, usava-se muito o Facebook, tá? E o Instagram era essa edição que começou, quem tinha iPhone postava no Instagram a edição de foto, postava no Facebook, e no Facebook isso gerava um link. Então a gente não tinha marketing digital como a gente tem hoje, mas começou sim um movimento de digitalização, né, das empresas como um todo. Eu dei a grande sorte de trabalhar nesse escritório de advocacia, sou amiga dos meus chefes, meus ex-chefes, né, até hoje. E nesse escritório de advocacia, por exemplo, em 2013, não existia processo físico. Era tudo já digitalizado num sistema que outras, aqui a gente era uma filial, né? Então, as outras unidades tinham acesso aos processos, às cópias dos processos. Só que quando eu entrei na empresa do meu pai, as pessoas olhavam e falavam, que bom, Luiz, que sua filha tá aqui, nossa... Mas então vamos lá fazer um negócio. Ninguém olhava e falava, eu vou comprar com ela. Olha só, eu na época era muito nova, eu tinha 22 anos, eu não tinha nem me formado ainda. E aí eu falei, gente, eu preciso estudar, né? Eu não tenho conhecimento de mercado, eu não tenho cliente, eu preciso abrir a minha frente. Foi através do estudo e conhecimento. Quando eu fui estudar, que eu fui entender que a gente estava vivendo esse momento de digitalização. Então, você já via com um movimento, por exemplo, das pessoas não irem mais à imobiliária buscar chave, ela olhava o site. Então, a gente começou a perceber essa mudança, o telefone fixo começou a cair, era o celular. O WhatsApp 2013 não tinha grupo, foi final de 2013 que foi criada a ferramenta de grupo de WhatsApp, né? Então, eu comecei a estudar e comecei no Instagram ali a postar. Às vezes postava um imóvel bonito e botava assim, imóveis que inspiram, as hashtags, né? Fui querendo criar essa associação de imóvel com Mayara. Eu queria que a pessoa associasse dessa forma. Durante esse período, o marketing digital mudou muito. Por exemplo, eu sou de uma época do marketing digital, que dá pra gente falar assim, isso é muito 2012, né? Isso é muito 2013. Que quanto mais você era dentro de um estereótipo na rede social, mais credibilidade você passava. Então, quanto mais você anulasse a sua personalidade, mais credibilidade você passava. Então, por exemplo, quem tinha tatuagem, inclusive isso em curso de marketing digital era muito comum. Falar que você não podia aparecer com tatuagem, bebendo, foto de biquíni, nem pensar. Era impensável, assim. Então, acho que hoje a internet, ela é um oceano vermelho, ela não é mais um oceano azul, né? As pessoas têm essa ilusão de que é fácil de fazer, de que é só pegar o celular, e não é. A gente sabe da estrutura que vocês têm aqui hoje para fazer esse podcast acontecer.
E acho que hoje caminhou para algo até mais legal, assim, porque hoje as pessoas querem ver mais verdades, querem ver mais sobre aquela pessoa que trabalha aquele produto. Sim. Então, até eu tive que viver esse processo entre desmontar a Maiara patrimonial, que quando eu ia para o Instagram eu era muito encaixada, engessada nesse perfil, para ser realmente quem eu realmente sou e mostrar esse lado. Eu gosto muito de gastronomia, gosto muito de arte, então fui colocando mais da Maiara e isso foi melhorando a minha rede social, assim. E para o meu mercado, eu acho que cada mercado, ele demanda uma forma de você fazer rede social. Sim. Por exemplo, a minha irmã é arquiteta. A rede social dela, na minha visão, é uma rede social de catálogo. As pessoas querem entrar e ver o catálogo. O meu marido, ele é dentista. As pessoas querem entrar e ver a transformação. Sim. Sabe? Resultados, né? E acho que no caso do corretor de imóveis, as pessoas não querem ver só o imóvel. As pessoas querem ver o quanto de segurança aquela pessoa passa, quais problemas aquela pessoa resolveu. Então, a minha estratégia foi uma estratégia de autoridade na rede social, entendeu? Então, se você olhar para o meu Instagram, dificilmente você vai ver um imóvel postado. Eu posto alguns imóveis, mas assim, não tem muito critério de escolha também. Mas você vai ver mais essa rede social voltada para a autoridade, como eu resolvi algum problema, quando as pessoas se identificam, né? Faço mais dessa forma. Entendi. Você falou aí agora um pouco a respeito do corretor, né? Que as pessoas esperam que vê segurança nesse corretor, né? Ver autoridade e tal. Quais problemas ele pode resolver. Aí puxando um pouco, né? Para sua transição da advocacia, né? Para a área de corretora de imóveis e tal. O que é necessário, né? Uma pessoa para que uma pessoa consiga ser um corretor de imóveis de excelência? Né, o que é que você, enquanto executiva desse mercado, né, considera assim, não, para ser um bom corretor tem que ter tais e tais qualidades? Eu vou até juntar com a pergunta do Flávio, porque você falou sobre buscar conhecimento. O que você julga também essencial? Você falou de conhecimento logo depois de marketing. Você estudou marketing também? Como que foi assim, esse processo de estudo? Eu fiz até curso de pedreiro, Larissa. Online. Eu fiz curso de pedreiro online na época, para entender sobre fundação, na hora de apresentar o imóvel, saber responder as coisas para os clientes. Então, assim, se eu for te listar a quantidade de cursos que eu fiz, eu nem sei te listar, né? Foi tanta coisa. Mas, assim, o que eu vejo hoje, eu acho que isso não é nem do corretor, tá, Flávio? Eu acho que é para qualquer profissão. Sim. Hoje, nós temos duas dinâmicas que isso até vai além do que eu acho. Isso é uma visão antropológica mesmo para entender os desafios sociais que a gente vive hoje, né? Que são muitos. Mas a gente tem dois pontos. A grande mídia, ela tinha o poder de concentrar nela todas as informações que a gente acessava. Sim. Tanto que a gente ia fazer Enem, vestibular, tinha uma matéria que era tipo uma matéria, eu não vou lembrar o nome agora, mas era tipo uma matéria do Mundo, das notícias, que a orientação era você assistir Jornal Nacional. Até para as redações do Enem, até hoje, né, vira e mexe, vem esses temas, tem a ver com isso. Então, assim, a rede social, em contrapartida, abriu essa possibilidade, a gente viu isso na pandemia, das pessoas noticiarem as coisas. Então a gente via aqueles vídeos dos brasileiros na Itália falando, gente, é real, tem muita gente morrendo, que a gente não sabia onde confiar, né? Então o que muda hoje na hora de você buscar conhecimento e conseguir se tornar um profissional de excelência? O que você consome. A rede social é uma ferramenta de tempo. Ela não é uma ferramenta de entretenimento. Ela não é uma ferramenta somente de informação, é uma ferramenta de uso de tempo. Então, como você usa o seu tempo dentro da rede social, é o que vai fazer diferença no que você realmente quer para a sua vida. Então, se você consome gente que não fala nada com nada, gente que não tem critério nenhum, gente que às vezes coloca uma realidade ali, que eu vejo muitos influenciadores colocarem uma realidade nada a ver
uns comparativos nada a ver. Então, assim, tem um outro fator também que devo dizer. Eu sou um pouquinho antagônica, né? Então, assim, a famosa do contra, sabe? Então, o que todo mundo gosta, eu não quero, né? Eu tenho esse ladinho aí que é meu. Mas acho que quando você seleciona bem o conteúdo que você vai consumir, como? Pesquisando minimamente sobre aquela pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês hoje, que eu fiquei horrorizada. Eu fui num médico em Vitória, que ele atende uma área, uma especialidade, né, específica. E aí eu não gostei, assim, do atendimento dele, da abordagem dele, e vim numa médica aqui em Cachoeiro, da mesma especialidade. Falei, eu fui em fulano no ano passado, lá em Vitória, mas eu não me adaptei, não me conectei com a abordagem. Aí ela falou, mas fulano não tem especialidade, olha aqui. Entra nesse site aqui, busca por médico. E o médico não tinha a especialidade que ele fala que ele tem. Mas se vende na internet como um profissional daquilo. Exato. Né? Então, assim, a gente tem que entender que isso sobrepõe o mercado imobiliário. Isso vai para qualquer mercado, para qualquer nível de pessoa. Então, para ser um corretor de excelência hoje, você tem que, primeira coisa, gostar de pessoas. Não tem como você ir para esse mercado, que não é um mercado fácil, é um mercado complexo. Por isso que para você ser corretor, e aí respondendo a sua pergunta de maneira mais organizada, vamos falar assim, você precisa ter duas coisas, né? Você precisa ter o curso de TTI, que é o curso técnico de transações imobiliárias. Então precisa minimamente do ensino médio, né? E você precisa ter a inscrição no Cresce do seu estado que você trabalha, correto? Concluído o curso de TTI, você precisa, e é isso que legitima uma pessoa a ser corretor de imóveis. E o corretor de imóveis, o imóvel, o cliente, quando ele busca, se ele quiser, ele dá um jeito de encontrar o telefone do proprietário. Mas ele busca o corretor porque ele quer a segurança. Ele quer saber aquele medo que você me colocou antes da gente começar. Será que botar dinheiro nesse lugar vai dar bom mesmo? Porque esse medo, todos nós temos, até como eu te falei, que eu tenho às vezes. Será que vai dar bom, gente, eu comprar? E se não der? Esse medo, ele é biológico até. Mas o corretor de imóveis é essa pessoa que te auxilia a não entrar numa furada. Entendeu? É esse o papel do corretor de excelência. O conhecimento, ele vem para poder ampliar essa gama e ajudar a montar o que eu acredito para qualquer mercado, inclusive para o imobiliário, mas no imobiliário a gente não tem essa cultura de montar um plano de carreira. Você não precisa ficar a vida toda vendendo tudo de qualquer jeito. Você consegue estruturar, porque hoje eu falo para vocês, né? Hoje eu comecei com 22, hoje eu tô com 33, tenho 11 anos. A maneira que eu performo hoje já é diferente de 11 anos atrás. Eu já me sinto mais cansada, a minha cabeça já não funciona mais do mesmo jeito, eu não tenho mais o mesmo pique. Aí o povo fala, você é nova. Sim, eu sou nova, mas já é diferente. Então a gente monta esse plano de carreira para a gente conseguir, com 50, 60 anos, não ter que fazer tanto esforço ou fazer um esforço mais inteligente para a gente poder gerar negócio. Entendi. Mayara, você fala, assim, da sua profissão com, parece que muito amor e principalmente muita propriedade. E aí agora você tocou nesse assunto de idade, eu sempre fico pensando assim, quando alguém ama muito o que faz, você se vê nisso a vida inteira, ou você já chegou a pensar assim, vai chegar essa idade, eu quero uma transição de carreira, quero testar, você falou que gosta muito de gastronomia. Ou não, você se vê a vida inteira fazendo isso porque é algo que você sente que nasceu pra isso. Como que é? Te dando a minha opinião sincera, se você nunca odiou a sua profissão, um dia você não ama a sua profissão. Então, assim, já teve várias vezes, Larissa, que eu pensei, Jesus, eu não nasci pra isso, gente. Eu não nasci pra isso, aonde eu fui me meter, eu não quero mais isso pra minha vida. Aí eu falo pro meu marido, Lucas, eu vou botar o pé no freio. Mas sempre vem uma mensagem de uma pessoa que eu acredito muito em Deus, então acho que assim, que é alguma coisa que comunica, que fala assim, não, é isso, é sobre isso, sabe? Que renova os nossos votos com aquela profissão. Eu sou uma mulher muito dinâmica, muito fluida, e na minha rede social acho que as pessoas conseguem ver isso assim, né? Eu sou uma pessoa, eu abraço muito a minha complexidade e na verdade adoro ela.
Então, te falar que eu nunca pensei em abrir um restaurante, eu já tenho até uma chefe aqui em Cachoeira que já falou que se eu abrir, ela trabalha comigo. Te falar que já eu nunca até o nome do restaurante. Te falar que eu nunca pensei em abrir um café, por exemplo, Nossa, aqui. amo, Já tá? pensei em abrir uma cafeteria. Café. Adoro, Não é? Já adoro. pensei em abrir um café. Aham. Então, assim, acho que eu nunca me vi, na verdade, numa profissão que eu estudasse para aquilo na faculdade e sair aquilo. Que eu acho que é isso que é o comercial. Você pode ser aquela profissão, mas você abre o leque, sabe? Então, assim, eu Entendi. nunca me via cursar arquitetura e sair arquiteta. Isso E eu ficar nunca pra me... sempre Não. só. Te Nunca me entendo. vi. Então, o próximo passo que eu pretendo dar agora, né? Eu sou professora de TTI numa escola de mercado imobiliário no Sul, que é a maior escola de mercado do Brasil. Então, ela nem Legal. abre curso para cá, porque a prova do TTI exige que você faça a prova presencial. Então, ninguém vai para o Sul fazer a prova, né? Obviamente. Mas os meus alunos são, em média, 10 mil alunos por ano. E os meus alunos sempre pedem para eu fazer um curso de educação imobiliária para ajudar justamente nessa transação de carreira. Então, hoje, meus corretores são corretores de transação de carreira, que graças a Deus a gente conseguiu performar. Então, a ideia é eu conseguir abrir, né, essa educação imobiliária do que a gente conseguiu dar certo para os corretores na prática na Tófano, para outros corretores, para que essas pessoas também possam destravar suas carreiras. Então, a gente pode dizer que pode vir aí uma escola Tófano aí de Não seria com educação a imobiliária. Tófano, Flávio, Sim. seria da Maiara. Da entendeu? Maiara, entendi. Mas a Tófano tem sim novos projetos para Cachoeiro, que a gente quer abrir novas empresas dentro do mercado imobiliário, e acredito que a próxima vai ser aí a nossa empresa de incorporação, a gente começar a estruturar os produtos para a gente poder trabalhar os produtos dentro da cidade, que a gente vê que hoje tem uma demanda reprimida. Entendi. Falando ainda em educação e de corretores e tal, educação imobiliária, fazer essa parte, ser corretor na capital exige, tem as suas facilidades, né? É diferente de ser um corretor no interior, né? Eu queria que você explicasse um pouco como é atuar, né, na capital e no interior, principalmente para quem está assistindo e também pode estar pensando, eu vou para a área de corretagem de imóveis. Olha, eu estive semana retrasada em São Paulo, no maior evento de mercado imobiliário da América Latina, que é promovido pelo grupo OLX, o Conecta Imob. Sim. Conecta Imob é hoje um dos eventos mais importantes do mercado imobiliário nacional. Em média, 6 a 7 mil pessoas, né, no evento, é bastante gente em São Paulo. E eu tive a oportunidade de palestrar falando sobre expansão imobiliária no interior. Né? Bacana. Que foi legal. bem bacana, foi muito legal. Eu fiquei bem feliz de falar sobre esse tema. E o que eu posso te falar, Flávio, todos dois, não existe cenário perfeito. Então, assim, a gente precisa trabalhar com a realidade. Todos dois têm seus desafios e têm suas vantagens. Vai do que a pessoa realmente busca para a vida dela. Ser corretor no interior é muito bom. Né? Não é à toa que eu estou aqui, construí meu nome aqui, minha carreira aqui, dou continuidade ao legado que o meu pai começou. Só que assim, o interior ele tem uma forma de funcionar, né? Quando a gente vai para Cachoeira, e a gente tem ainda mais uma forma de funcionar, né? Que a gente sabe que é uma cidade que tem seus desafios. Exatamente, né? é a capital secreta do mundo. Né? Exato. Então, assim, Cachoeira é Cachoeira, não tem nada igual nesse mundo, né? Então, a gente vai aprendendo a lidar. Só que eu vou te falar que eu não necessariamente eu acho mais fácil na capital, porque a gente tem essa ilusão que a capital tem mais oportunidades. Sim. Às vezes tem, mas isso também torna o mercado mais pulverizado, né? Então, a gente precisa entender que eu acredito que a melhor forma de começo não é pela escolha somente da praça. Uma praça que está bombando, tipo Vitória. Vitória é uma praça imobiliária que está bombando muito. Está muito bem. Né? Iriri é uma praça que está bombando muito, mas já tem um formato de funcionar totalmente diferente de Vitória, porque já é uma cidade litorânea. Então, assim, o que eu sugiro é você começar pela tipologia.
Então, por exemplo, imóveis de lançamento são imóveis mais fáceis de vender para quem está começando do que imóveis prontos. Porque o imóvel de lançamento com a construtora, você pode pegar um plantão de vendas com a construtora, o produto é aquilo, se você aprender um produto, você já consegue ali tranquilamente explicar sobre o produto, o formato de venda, e geralmente as construtoras têm uma estrutura para fazer geração de contrato, reserva, às vezes tem um coordenador de vendas que auxilia você a fazer aquele fechamento com o cliente, então o produto ele fica mais fácil de você vender. Eu, durante esses 11 anos, o único período que eu saí da Tófano foi para coordenar vendas numa construtora chamada Lakenji, que é uma construtora de Castelo. Eu coordenei 14 imobiliárias na época, trabalhei para a construtora, formamos uma house é você formar uma equipe de vendas da construtora. Sim. E hoje esses corretores, por exemplo, têm até sua própria imobiliária, né? Começaram ali na construtora e têm sua própria imobiliária. Então, assim, o imóvel de lançamento ele tem essa facilidade e o cliente pagando o sinal, você tem uma tranquilidade de receber até mais rápido. O imóvel usado, o que é o imóvel usado? É quando eu compro um imóvel de terceiro, né? Então, a gente está aqui numa casa. Vamos supor que o Aqui Notícias quer comprar essa casa. Ela vai comprar essa casa de alguém. Concorda comigo? Aí já começa a ter um outro formato de trabalho de venda. Por quê? Eu tenho que querer que esse proprietário queira vender essa casa. Eu tenho que querer que esse proprietário venda essa casa pelo preço de mercado. Sim. Porque tem proprietário que a gente fala, ó, a avaliação da sua casa é 400 mil e ele acha que é 600. Nossa. E aí coloca a casa à venda por 600. Não e vai. Aí você não vai tirar proposta ou não vai tirar visita porque a pessoa sabe que aquela casa às vezes está muito cara ou muito puxada. E aí tem a questão de toda a documentação também, que é um processo um pouco mais lento. Dependendo, dura de 60 a 90 dias para a gente fazer quando tem financiamento imobiliário. Então, assim, todas as duas praças, seja no interior ou seja na capital, você vai ter desafios. A capital, como Vitória, está com muito lançamento, você tem um mar maior de oportunidades. Mas também você vai precisar ter foco para não vender tudo. Quem vende tudo não vende nada. Nossa. Então, você tem que ir fazendo essa leitura para chegar na rede social, você não comunicar tudo. A rede social é um lugar que você precisa ter uma promessa só. E uma promessa clara para as pessoas entenderem. Não precisa reinventar a roda. Então, se eu vou para a rede social, eu vendo imóvel, eu vendo carro, eu vendo a pessoa olha e fala assim, o que essa pessoa faz, gente? Que ela vende tudo. Não tem foco, né? Não tem foco, exato. A mesma coisa no produto. Então, acredito que isso facilita mais essa abertura, independente de ser interior ou capital. Entendi. E o cenário, assim, Maiara, em Cachoeiro, porque eu não sei se é uma impressão minha, mas parece que em todos os lugares do mundo, assim, outros países, eu nem comento, né? Às vezes, quando a gente pesquisa sobre intercâmbio, fala, esse país é ótimo para morar, só que não tem imóvel para alugar. E aí, uma época em Vitória também estava falando isso. Eu acho que é isso que chamam de crise imobiliária, não sei, que é muita gente procurando e tem menos. Como que é o cenário aqui em Cachoeiro? Tem muito imóvel para quem procura alugar, porque a gente está falando de vendas também, né? Sim. Mas para quem está buscando aluguel, quem está chegando na cidade, você acha que é um cenário ok? Tem muita oferta? Como que funciona? Vou te dar um contexto dentro de uma cronologia que eu acho que vai explicar bem como que a gente está nesse cenário de hoje. A gente teve a pandemia em 2020 que forçou a gente a ficar dentro dos nossos imóveis, né? Sim. E isso acabou dando um boom muito grande no mercado imobiliário. Inicialmente, óbvio, as pessoas tiveram medo e tal, mas, por exemplo, uma família que tinha uma rotina completamente fora de casa e de repente se viu trancada juntas, começou a causar muito atrito, começou a ver detalhes que antes incomodavam, mas não eram tão gritantes e começaram a ficar... Isso deu um boom no mercado imobiliário, inclusive na construção civil. Muita gente começou a reformar imóvel, né? E isso ajudou muito o mercado imobiliário. Em Cachoeiro, nesse cenário,
muitos produtos que a gente tinha, que tinham estoque, ou seja, produtos que foram lançados no mercado, mas o mercado foi absorvendo aos poucos. Então, eu tinha um prédio lá à venda com 154 unidades. Esse consumo dessas unidades eram aos poucos. E a gente teve uma crise muito grande, Larissa, no período anterior a 2020, que foi a crise da época do impeachment. Isso afetou muito a nossa cidade, porque afetou muito, principalmente, ao mercado do mármore e granito. E em Cachoeira eu falo que quem não trabalha com pedra, respira o pó. Então a gente tem que sempre lembrar de prestigiar esse mercado, de apoiar esse mercado, de impulsionar esse mercado, porque esse mercado é um motor decisivo para a nossa cidade, em termos de geração de emprego e renda, de maneira direta ou indireta. Durante a pandemia que a gente teve isso foi um boom nacional e internacional, essa busca por imóveis, né? E aí a gente teve o quê? Tudo que a gente tinha oferta no mercado começou a sair do mercado. E em Cachoeiro nós não tivemos novos lançamentos. Então isso fez com que a oferta diminuísse na praça. Quando eu tenho uma oferta diminuindo na praça e tenho demanda, o que acontece com o preço? Lá em cima, ele né? sobe. A gente teve, por exemplo, a faculdade de medicina, que foi um fator decisivo para subir o preço também aqui em Cachoeiro, né? Por conta de achar os apartamentos. A gente teve a vinda da Suzano, que também vem pessoas de fora para trabalhar, precisam alugar aqui. Sim. Então, hoje, a gente começou a ver um cenário de estabilizar esse mercado de locação, porque a faculdade de medicina completou a sua 6ª turma. Então, eu não tenho mais 200 novos alunos chegando na cidade precisando de 200 novos imóveis. Né? Hoje eu já tenho, por exemplo, um ciclo que vai ser agora de troca, provavelmente. Entende? Então, assim, em termos de mercado nacional e internacional, o aluguel subiu muito. Na Europa é um problema, até mesmo pela entrada do Airbnb. Muita gente está colocando imóvel de temporada para alugar para turista e a cidade não está comportando. Então, muitos imóveis que seriam disponibilizados para as pessoas morarem estão sendo disponibilizados para as pessoas se hospedarem, que são duas coisas totalmente diferentes. Nossa, tem muito isso mesmo, né? Guarapari, assim, que é uma cidade turística, não acha aluguel mensal. É só temporada, porque o pessoal quer alugar para turista, né? Exatamente. E salvo engano, em Barcelona, o prefeito decretou a proibição do Airbnb por 5 anos, para justamente estabilizar o preço do aluguel residencial, porque começou a se tornar um problema social. Então, teve que ter essa interferência do governo. No Brasil, a gente ainda não vive isso, mas a gente vive em praças como São Paulo, por exemplo, um aluguel caríssimo, carérrimo. Um quarto absurdo. Exatamente. Então, assim, Cachoeiro aumentou sim o preço do aluguel, mas confesso para você que ficou um período defasado também. Então, assim, às vezes a gente sente o impacto, mas a gente vai ter aí agora, certamente no próximo ano, o Vista Paraíso vai ser entregue, então vai ser colocadas 144 unidades no mercado. Isso já dá uma boa visibilidade, né, para o mercado, dá um bom número. E também nem todas essas unidades são colocadas para aluguel, né? Mas para quem investiu vai ter um retorno tranquilamente aí. Entendi. E quem quer, por exemplo, não quer alugar, mas está pensando aí, não, eu quero comprar um imóvel, né? Como é que funciona esse modelo de negócio, vamos colocar assim? Comprar um imóvel, eu falo que é igual você casar, sabe? Você não vê a pessoa e casa, você flerta, você namora, você noiva, depois você casa. Como que a gente faz lá na Tófano, né? A gente primeiro entende quais são as motivações dessa pessoa comprar esse imóvel. Muitas das vezes a motivação está interligada em momentos muito definitivos da nossa vida. Casar, separar, ter filho, né? Às vezes um filho pessoas que o filho foi embora para Vitória, os filhos já estão grandes, quer vender a casa para ir para um apartamento menor. Então os imóveis eles ficam muito ligados ao ciclo das vidas das pessoas. Mas a gente vai entendendo a motivação, por exemplo, onde essa pessoa trabalha,
como é a rotina dessa pessoa, essa pessoa tem filho, essa pessoa precisa de portaria 24 horas, porque, por exemplo, uma menina jovem como você, morar num prédio com portaria 24 horas já faz muita diferença. Essencial. Dependendo de onde você vai morar, a localização é determinante. Então, a gente tem todos esses fatores que a gente vai entendendo primeiro sobre a pessoa. Por isso que eu falei com você que o mercado imobiliário é um mercado de gostar de gente, né? Você tem que ouvir isso da pessoa e ir entendendo muito bem sobre isso. Então, assim, a gente começa entendendo primeiro esses motivos, né? Depois a gente faz um estudo orçamentário dessa pessoa. Comprar o primeiro imóvel, assim como o primeiro carro, assim como o primeiro tudo, é o mais difícil. E primeiro a gente começa com o que a gente pode, né? Então, assim, a gente tem eu falo que tem uma etapa muito importante, que é separar o desejo da necessidade. Às vezes a gente tem um desejo, quando a gente fala em imóvel, eu falo que a gente se remete muito à casinha que a gente desenhava quando criança, de né? Boneca. Casa com jardim, piscina, a gente tem sempre essa descrição. Essa descrição é o clássico do clássico, 3 quartos com suíte, Não, né? quando eu era, assim, adolescente, eu e minhas amigas desenhávamos. Aí na nossa casa a gente colocava que ia ter brinquedoteca. Aí hoje eu olho e falo assim, minha filha, que mundo que você vivia. Mas é assim mesmo. A gente tem um desejo, mas a gente busca nessa conversa a necessidade. E aí cada família, cada pessoa vai ter a sua necessidade. Então, a gente vai entender a necessidade dessa pessoa. Essa pessoa é sair do aluguel, então eu tenho que arranjar um imóvel que tem uma prestação no mínimo equivalente ao que ela paga hoje de aluguel, né? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai mapear esse estudo orçamentário e vai entender qual banco oferece o melhor juro para você. Dentro dessa dinâmica de compra de imóvel, a gente tem vários perfis, né? E a gente tem um perfil que foi muito importante, que já teve trocas de nome, foi Casa Verde e Amarela, voltou para Minha Casa Minha Vida agora, que é um estímulo justamente a essa primeira aquisição. Lá na nossa Constituição Federal, a gente tem o direito à moradia. Então, a moradia ela é um direito, assim como a saúde é um direito. E aí, quando a gente destrincha esse direito, a gente vem para o SUS. O SUS é uma consagração desse direito à saúde. Entende? E a moradia vem nesse mesmo sentido. Então, esses programas governamentais, eles abrem frente justamente para dar acesso a esse direito e facilitar esse direito. No Minha Casa Minha Vida, a gente tem 3 faixas para trabalhar que vai de acordo com a renda. Então, a pessoa que tem uma renda de 1.000 até 3.000 é uma faixa, a pessoa de renda de 4.000 a 8.000 é outra faixa. É separado nesse formato por quê? Quanto mais baixa a renda da pessoa, mais vantagem o governo vai dar para ela fazer essa aquisição. Então, por exemplo, Minha Casa Minha Vida faixa 1, ele é aquela Minha Casa Minha Vida lá do Gilson Carone, que aquela pessoa ela não adquire, ela não tem aquisição do imóvel, mas ela não ganha o imóvel também. Só que o governo vai pagar boa parte do imóvel dela e ela vai pagar uma prestação bem reduzida e tem que cumprir, claro, um checklist, né, para poder se enquadrar no programa e ter acesso àquele tipo de imóvel. Sim. Já no Minha Casa Minha Vida Compra e Venda, a pessoa faz uma aquisição pagando 100% do valor do imóvel. E o governo dá alguns benefícios, como, por exemplo, o subsídio. O que é o subsídio? O subsídio hoje, eu não sei até quanto ele está, mas eu acho que ele estava até 20 ou 30 mil, mas o governo ia reduzir isso, né? E aí, o subsídio é o quê? O governo literalmente dá 15, 20, 30 mil para te ajudar a comprar. Mas vamos pegar um exemplo aqui na mesa. Vamos supor que eu e Larissa, a gente tem a mesma renda, a mesma idade, a mesma profissão, mesmo tudo. Mas eu tenho 2 filhas e você não. Então, concorda comigo que o meu custo de vida é diferente do dela? Sim. Que não tem filho e às vezes, né? Com certeza. Não tem esse custo. Então, o meu subsídio é maior para equilibrar a minha relação com você. Então, eu comprovo a certidão de nascimento das minhas filhas e consigo um subsídio maior. Então, o governo ele monta essa estratégia. Quando a gente entende o estudo orçamentário da pessoa, entendendo essa capacidade de compra dela, se ela tem acesso, por exemplo, hoje o governo do estado dá até 20 mil, dá 20 mil reais
de subsídio de um programa chamado Nossa Casa, que é um programa para quem se enquadra no Minha Casa Minha Vida, né, até uma determinada faixa de renda também, para essa pessoa usar na entrada do imóvel. Então, é um facilitador muito grande. A Tófano foi a primeira imobiliária a conseguir o certificado Nossa Casa assim que o programa saiu. E a gente faz isso para os nossos clientes. E R$20.000, caramba, é uma ajuda muito, com certeza. É uma ajuda prudencial, né? Então, a gente entende esse perfil, faz essa consultoria com esse cliente. E dentro disso, a gente vai procurar o imóvel, entendendo a dinâmica de vida da pessoa, entendendo o estudo orçamentário da pessoa. Às vezes é o imóvel... Opa! Desculpa, gente. Às vezes é o imóvel do seu sonho? Não. Mas é o primeiro imóvel. E aí o que eu vejo com frequência, porque acontece isso comigo na prática. Clientes que compram um apartamento, moram ali 5, 10 anos, já me procuram, Maiara, eu quero comprar agora um outro imóvel porque eu vou ter filho. Bota esse imóvel à venda. O financiamento, ele é um programa assim, gente, mudou o rumo do mercado imobiliário. Mudou. Porque o financiamento é uma coisa que as pessoas têm muita confusão. Elas acham que é um empréstimo só baseado nos juros, mas não é. O financiamento, ele tem um juros anual. Então, hoje, dependendo, vai na faixa aí, se for Minha Casa Minha Vida, de 6, 7 até 9%, dependendo da faixa de renda da pessoa, né? E também do qual programa ela se enquadra. E se você, vamos supor aqui que eu comprei esse imóvel e eu daqui 5 anos tenho um saldo lá de financiamento ainda de R$100.000. Se eu quiser botar meu imóvel à venda, vamos botar que eu comprei por 200 mil e estou vendendo por 300 mil. Se eu botar o meu imóvel à venda e vender, o banco vai reter esses 100 mil e vai me pagar 200 mil à vista na minha conta e assumir um novo financiamento com o comprador. Então, é como se com o banco eu quitasse eu fosse fazer a quitação sem juros. Entende? Então, o financiamento, qualquer valor em qualquer tempo que você for pagar ou quitar, vai ser retirado 100% dos juros. Então, por isso que a gente consegue ter essa dinâmica de troca de imóvel. Eu tenho uma cliente, foi, salvo engano, no final do ano passado, ou começo desse ano, ela tinha um apartamento do Mais Rubi, um apartamento Minha Casa Minha Vida, vendemos na faixa de 150 mil, já há um tempo, e aí ela foi vender esse imóvel, abriu um negócio, o negócio deu super certo, comprou uma casa de 600 mil conosco. Nossa. Vendeu um apartamento de Minha Casa Minha Vida e foi para uma casa de 600 mil. Então, é muito, Flávia, essa montagem que a gente faz. Te falar hoje que eu tenho a casa dos meus sonhos, eu não tenho, mas eu faço investimentos pequenos dentro da minha realidade, para poder, no futuro, ter um patrimônio que eu possa desfazer ou colocar no negócio para eu comprar um imóvel maior. Entende? Então, você vai montando essa estrutura e na hora de comprar o imóvel, a pessoa, quando ela entra em algo que é dela, que atende à necessidade dela e não somente ao desejo, que atende à realidade dela, socioeconômica, inclusive de vida social. Por exemplo, quem tem filho tem um playground, tem uma brinquedoteca no próprio prédio. Isso ajuda muito a vida social da criança, ter a segurança, ter a sua própria casa, seu próprio lar, sabendo que você tem a tranquilidade, que você está pagando uma prestação que cabe no seu bolso, que o financiamento tem essa outra vantagem. Você começa pagando a prestação mais cara e vai caindo para mais barata, diferente do aluguel que vai subindo, sendo corrigido todo ano. Verdade. E dentro da realidade econômica dela, é aí que a gente consegue virar a chave. Não tem preço. Aquele momento que não tem preço. E, Maiara, assim, vou ser bem sincera, que eu fiquei muito surpresa com todo esse processo que você explicou, que a imobiliária fala para o cliente. Porque quando eu já pensei em comprar um imóvel, por exemplo, eu fui direto no banco. Então, assim, é uma boa você, antes de tudo, ir na imobiliária para ela te indicar esse tipo de financiamento que você vai fazer, porque eu fui na Caixa e eu não tive resposta. Entendeu? É uma boa você ir na minha imobiliária. Não, agora com certeza será na sua. É uma boa você ir na minha imobiliária fazer, entendeu? Porque esse é um procedimento que, quando eu comecei na corretagem,
Eu fui montando, fui estruturando. Porque até fazendo os cursos, você faz muito curso na área de venda, né? E aí você vai para a realidade, não era bem aquela realidade, entendeu? Então, assim, gatilho não vende imóvel. Chama um cliente, mas não vende o imóvel, né? Então, eu fui entendendo como funcionava, montei essa estrutura de venda e hoje meus corretores fazem os atendimentos nesse formato. Entendi. Nossa, muito bom. E também falando assim sobre mim, né, fazendo uma consultoria aqui também, essa semana mesmo eu tava assistindo um vídeo, coisa de YouTube, de dicas, assim, e aí o cara falou, 30 coisas que você deve fazer antes dos 30 anos e 30 coisas que você não deve fazer. E aí uma delas foi, antes dos 30 anos, não se preocupar em comprar um imóvel. Você concorda com isso? Você acha assim, não tem idade, ou então tem uma idade, se preocupa depois dos 30, ou você acha que já é melhor você ir fazendo esse investimento antes dos 30 para você depois ter essa segurança, igual você citou agora? Meu ouvido sangra com isso. Com esse... Vou te falar o porquê. Eu acho que não é nem depois dos 30 e nem antes dos 30. Cada um tem um contexto de vida. Cada um tem uma realidade de vida. E vai muito do que você busca. O que eu posso dizer para uma pessoa jovem? Não gaste tudo, né? Não gaste tudo. A rede social hoje, tudo tem seu ônus e tem seu bônus, né? Infelizmente, a gente se compara muito com histórias que eu posso garantir para vocês, gente, que não são verdadeiras. Muito. Por exemplo, eu vejo muitos nomes aí fortes, né, na rede social que ficam colocando que você tem que acordar às 5 da manhã, que você tem... Esquece. Trabalhar enquanto eles dormem. Isso daí é papo de maluco. De coach. Exatamente. Olha, isso daí faz meu ouvido sangrar. Então, assim, o ideal é você ser organizado minimamente financeiramente. E a rede social, ela faz isso, ela ampliou essa comparação. Porque você olha, parece que todo mundo tá bem, só a gente tá mal. E você Né? vê Todo lá... mundo é magro e só a gente malha e não vai pra frente. Até eu tenho o meu personal, ele fala, Mayara, sabe quanto custa a blogueira fulano hoje, o corpo dela, pra ela ter aquele corpo fitness? Custa 15, 20, 30 mil, gata. Não custa tomar água, fazer dieta e ir na academia, entende? Então, assim, existem muitas coisas por trás. O que eu acho é você respeitar a sua história. Comprar um imóvel mais cedo, nossa, é um facilitador muito grande, com certeza. Eu acho que é um passo que vai determinar boa parte do seu futuro. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho clientes que eu atendo de diversas idades. Eu tenho um cliente que foi comprar o primeiro imóvel dele, ele tinha praticamente aí seus 60 anos, né? Juntou dinheiro a vida toda para comprar à vista, para deixar para o filho e conseguiu comprar. Então, assim, cada um vai ter o seu contexto. É igual as pessoas perguntam, alugar ou comprar? Vai com o que é a sua realidade. Às vezes, eu tenho uma cliente, essa história é bem legal. Foi uma das primeiras clientes que eu atendi quando eu comecei a corretar. E ela, na época, tinha uma filha, o marido dela era almoxarifado da Antônio Autopeças. E a gente foi ver um imóvel na faixa de 100, 150, ela falou, Mayara, não é isso que eu quero. Ela tinha os pormenores dela, ela não dirige, ela precisava levar a filha na escola, enfim, tinha algumas questões, a localização era bem determinante. E ela tinha muito claro o que ela queria. E eu atendi ela, gente, por 10 anos. Nossa. 10 anos, de 6 em 6 meses mandava mensagem para ela. E aí o que foi acontecendo? Ela teve outra filha e o marido dela foi crescendo na empresa, se tornou vendedor, comprou um imóvel de quase 500 mil. Nossa. Entendeu? Então, assim, tem vezes no atendimento que a gente vai falar, olha, talvez agora não é ainda o momento ideal seu de compra. Mas vai se estruturando, vai juntando isso, vai fazendo aquilo. Porque dando em números, até para a pessoa que está assistindo conseguir visualizar, o ideal é que 30% da sua renda bruta seja a sua prestação de financiamento. Porque tem condomínio, água, gás, supermercado, gasolina, né? Então, você vai priorizando. E outra coisa que eu vejo também, eu vejo que os millennials foi a geração que deu errado. Achava que não ia precisar comprar carro porque ia andar de Uber, achava que não ia precisar comprar imóvel porque era tranquilo morar de aluguel, até porque os coaches financeiros foram bem inimigos do mercado imobiliário durante um bom tempo e agora, né, vendem cursos, falam bem,
trocaram totalmente a retórica. Então é aquilo que eu falei no começo, de quem você consome o conteúdo muda tudo, porque você tem que consumir um conteúdo de gente real. Na vida real, a nossa vida é uma doideira, a gente faz o que pode e a gente tenta ali se organizar minimamente para a gente conseguir trabalhar, ter um pouquinho de lazer, um pouquinho de equilíbrio na vida, que eu acho que é o mais importante. Ler livro também, né? Você gosta de ler livro? Sou viciada, na verdade. Eu adoraria viver de arte. Se você me perguntar uma transição de carreira, eu adoraria viver da arte, que é onde eu encontro o meu respiro no dia a dia. Então, assim, tem uma biblioteca não só na minha casa, mas na empresa, que é aberta ao público. Sim. Então, vários livros eu vou comprando, vou deixando ali. E às vezes converso com um amigo, um cliente ou um colaborador que eu sinto que está precisando ler alguma coisa. E eu falo, vai lá na imobiliária, aluga esse livro que vai te fazer muito bem. E é aberto ao público, assim? Como é que faz para ter acesso para ler esses livros lá? Olha, Flávia, é só você ir lá mesmo e dar uma olhada, né? A gente vai até ampliar ela agora, que a gente vai reformar a minha sede. Então, legal. Assim, eu vou até dar uma ampliada nela, que aí você aluga, fica com tempo e devolve. Lá tem livro de venda, livro de gestão, livro de romance. Não é muito grande não, tá? Não é uma biblioteca, né? É uma mini estante, assim. Mas a leitura, pra mim, eu acho que ela é a possibilidade de você viajar sem sair de casa. Sim. Sabe? O conhecimento, ele é algo que nada te tira. Então, assim, o livro pra mim é um universo. Eu tenho um clube do livro mensal que eu participo. Bacana. É bem legal. A gente se encontra. É um clube que estimula a leitura de escritora mulheres. Sim. Então, é um clube exclusivo de mulheres. Todo mês chega a caixinha na minha casa lá com livro. E aí meu marido já sabe. Eu já tenho aquele exercício no mês. Já tô com o meu livro desse mês lido, entendeu? E aí, uma vez por mês, a gente se reúne para conversar sobre o livro, porque a melhor parte do livro é a gente ter com quem falar sobre o livro, né? Dá uma dica aí de um desses livros que você leu. Qual que você indicaria aí para nossa audiência? Olha, boa pergunta. Aí você me pegou, viu? Então fala o último, esse que você leu agora. Esse que eu li agora chama... Como chama? A Beleza das Pequenas Coisas, eu acho. Sim. É um livro irlandês, de uma escritora irlandesa, que conta a história de um lugar de freiras. Como fala um lugar de freiras? Convento. Tá vendo como a cabeça do CBT já vai ficando cansada? Que é uma história real de um convento que explorava mulheres. E aí o livro é uma história em cima disso para dar visibilidade a essa denúncia que foi feita, que é real, né? Nossa, que massa. Desse convento. É bem legal o livro, Muito é lindo, legal. na verdade, né? Mas assim, acho que um livro... Eu tenho livros que eu não Sim. indico. Eu não indico a Sutil Arte de Ligar o... Nem vou falar o restante. Sei. Não, Esses são livros muito chulos, sabe? Eu Autoajuda. acho... Tipo os vídeos que você falou, né? Mas um bom livro para gestão é Empresas Feitas para Vencer. Eu tinha um preconceito com a capa desse livro. Jim Collins, né? É, ele mesmo. Eu tinha um preconceito com a capa desse livro, mas esse livro me surpreendeu. E também um livro de vendas que eu já li, que eu gosto, é 9 Mitos sobre o Trabalho. Acho que também é um bom livro para se ler, para se ler do mercado profissional atual, assim. Mas eu não leio muito livro de venda também. Não. Mayara, a gente falou então uma curiosidade, né? Você tem uma biblioteca, pra mim isso foi uma curiosidade massa, mas conta uma outra, porque a gente tá falando tanto do seu trabalho, conta uma curiosidade da sua vida pessoal, ou algo que você... Meu Deus. ou algo que você fala assim, cara, quem me vê ali oferecendo um imóvel, ou no Instagram, não imagina que eu... Vou no Cervejinha dançar funk. Sério? Não, Muito isso é boa. muito boa. Não Eu não imagino imaginava. mesmo. Eu não imaginava. Amo Adorei, Cervejinha. Amo, gente.
O que acontece? Eu não tenho muito esse estereótipo. Eu falei com vocês, né? Eu sou muito líquida ali no rolê, né? Então, assim, eu falo que toco bateria. Mentira! Eu não imaginava. Fiz 5 anos de piano. Nossa, multifunções, né? Adorei, gente. Caraca. Bateria, caramba. Arrasou. Pois é. Eu, assim, tive a É uma caixinha de vantagem... surpresa. Tive a vantagem de estudar música no conservatório quando era criança e acho que para quem tiver filho é fundamental, assim, sabe? Acho que a música, ela amplia muito a nossa visão de mundo e a nossa sensibilidade para as coisas. Só que acho que, eu falo com meu marido assim, o meu gosto musical, ele não é eclético, ele é experimental, entendeu? Então eu acho que todos os ambientes são interessantes. Eu tenho esse olhar meio da antropologia mesmo, assim, eu fico curiosa com culturas diferentes, entendeu? Então eu fico interessada no negócio. E isso tem a ver também com gostar de arte, né? Porque eu acho que a arte engloba tudo, representa todo mundo, igual você falou de música. Todos os estilos, pra mim, tipo, tem a ver com arte, é o talento da pessoa, independente de você gostar do ritmo ou não. Mas muito legal saber essas curiosidades. Curiosidade mesmo. Aí falando em curiosidade, né? Porque às vezes a gente acha assim, caramba, uma executiva de uma grande empresa e tal, deve levar trabalho pra casa, não deve ter tempo pra conviver com o marido, com a família. Como é essa rotina, Mayara? Você ainda tem muito isso? Não, acabou o expediente ou não acabou o expediente? Desligo ou não desliga? Comercial não desliga, gente. Essa é a verdade. O vendedor que é vendedor, é difícil ele desligar. Mas assim, a rotina executiva, o maior desafio dela é a agenda. Definitivamente. É o que mais desafia, porque você tem que ter uma agenda estruturada. E te falar que eu tenho hoje, não tenho não, porque são muitas demandas, né, que chegam. O comercial tem esse outro cuidado de foco, assim. Como a gente é muito comunicativo, tem que ter a hora do falar não e você ficar naquilo, né, para você não se perder. Mas a rotina executiva, eu amo. Eu sempre quis, assim, sabe? É uma coisa que eu acho que eu via criança, assim, independência. Dentro da feminilidade, eu acho que o primeiro lugar para qualquer mulher ter independência em qualquer âmbito da vida dela, a primeira é a financeira. Né? A primeira independência é a financeira. Então, eu tenho tempo para os meus amigos, eu tenho tempo para os meus vinhos. Às vezes levo o trabalho para casa, vou até mais tarde. Às vezes risco uma sexta-feira à tarde e vou refrescar minha cabeça, porque a pausa ela faz parte do trabalho. Ela é fundamental. O descanso hoje é um desafio, né? A gente conseguir descansar. Mas, assim, o descanso ele não tá só no sono, ele tá às vezes na arte, numa leitura, no encontro com amigos, com os pais. Então, eu acho que eu distribuo bem a minha vida, assim, sabe? Eu acho que hoje eu consigo... O trabalho ainda é um desafio, me toma. Eu sinto hoje esse já cansaço, essa dificuldade, então eu vou tentando respeitar os meus limites, apesar de eu ser muito acelerada, né? Tenho um jeitinho bem acelerado de trabalhar. Mas eu gosto muito, então, assim, é uma coisa que também... Às vezes eu tô num dia de energia baixa, assim, aí eu falo, ai, meu Deus, eu tenho que ir lá ainda atender fulano, não sei o quê, e eu volto renovada. Porque estar com pessoas me energiza, me renova, né, nesse sentido. Então, acho que o grande desafio de qualquer executivo é a agenda e o equilíbrio mesmo do que você quer viver, porque a vida passa muito rápido. Quando eu paro pra pensar que tem 11 anos que eu comecei, gente, pelo amor de Deus. Então eu tento fazer um trabalho de bastante autoconsciência para viver muito no presente. Que eu acho que isso é uma dica que eu dou também, sabe? Foi quando eu tirei a pressa da minha conta. Foi quando eu relaxei. Foi quando eu vi minha construção acontecer. Tem uma frase de Saramago que eu gosto muito, que fala assim: não tenhamos pressa, mas não percamos tempo.
Então a vida não tem essa receita, não tem essa fórmula, né? Por isso que eu fico puta com os coaches. Porque é você saber igual você tá dirigindo no trânsito. Vai ter hora que você vai conseguir acelerar mais, vai ter hora que você vai ter que fazer um freio brusco. É a mesma coisa na nossa vida, assim. Mas quando eu tirei essa pressa da conta, comecei a olhar para minha caminhada, para minha história, para minha construção e fui passo a passo, foi quando as coisas foram acontecendo para mim. Bacana. Vamos guardar essa frase, com certeza. Com certeza. Mayara, é só assim, uma curiosidade mesmo final, que eu acho que a gente já se estendeu bastante. Sim. Mas você falou de desafios do mundo executivo. Mas vamos falar de desafios específicos para uma mulher no mundo executivo. Você gostaria de falar um pouquinho, assim, o que você dia a dia encara de desafios como mulher e também como você faz para superá-los, né? Olha, eu sou muito fã de Rita Lee, né? É a minha musa diva Inspiradora. maior, inspiradora. Eu peguei um busão aqui 14 horas para assistir o musical dela em São Paulo. Então, assim, a Rita Lee, ela para mim, ela tem muita representatividade. E ela falou uma coisa no livro dela, ela tem alguns livros, né? Mas tem um primeiro que foi uma autobiografia, que ela fala assim, eu não sou muito, sabe, de ficar levantando placa. Eu sou muito de fazer. Então ela fala, quando falava que mulher não podia fazer show de calça jeans, eu subia no palco de calça jeans. Eu sou afrontosa também, né? Tem isso. Mas o que eu faço hoje? Eu faço um trabalho no meu dia a dia. Praticamente aí 99,9% da minha equipe é feminina. Tem pessoas na minha equipe que estavam fora do mercado de trabalho há um tempo por estar cuidando de filho, marido, os filhos crescem e volta aí a conseguir ter seu espaço no mercado. E na minha equipe essa mulher tem espaço, né? O meu trabalho até como mulher executiva teve os seus desafios, não vou mentir para você. O mercado de vendas, principalmente de imóvel, que é diferente de você comprar um produto. Por exemplo, se eu perco a venda de imóvel de um cliente X, ele não vai comprar outro amanhã, nem mês que vem, nem ano que vem, talvez, né? É um prazo longo. Então, é um mercado muito agressivo. É o mercado de matar ou morrer, né? E a minha feminilidade que me salvou, sabe? Essa sabedoria de você saber como você entra na batalha, com quem você entra na batalha, que eu tive que reaprender a trabalhar isso. Quando eu comecei muito nova, as pessoas olhavam e falavam, quem é você? Você é uma menina, quem é você para me ensinar? E realmente eu era uma menina, mas isso não me definiu. Então, acho que o grande desafio hoje é você tomar posse do seu lugar e demarcar ele todo dia. Isso é cansativo? É muito cansativo. Mas o leão reclama de caçar todo dia? Não reclama, né? Até porque quem caça é a leoa. Não sei se vocês sabem disso. Quem caça é a leoa. Então, é uma questão de você ter que demarcar o seu lugar. E depois que você conhece o seu lugar, é mais difícil as pessoas invadirem ele, sabe? A Gabi Manganelli me deu uma camisa escrito bem assim, uma mulher que lê muito é uma mulher perigosa. E é mesmo. A gente enfrenta uma estrutura social que vai muito além das pessoas da nossa cidade ou do nosso país. É uma estrutura social que a gente foi ensinado, que é a cultura, né? A nossa cultura tem uma história com as mulheres. Exatamente. Então, o meu trabalho hoje não é só honrar as mulheres que trabalham comigo, que confiam em mim para trabalhar comigo, ou minhas clientes que confiam em mim para trabalhar comigo, como todos os outros clientes. Mas honrar também mulheres que vieram antes de mim, que não tiveram essa oportunidade que a gente tem hoje, inclusive de estar falando sobre isso. Exatamente. Então, assim, até pegando carona na temática que teve aí na semana passada, né? Eu não sei se vocês viram o CEO da G4, que fez aquela declaração, Eu ia perguntar sobre isso. Foi demitido, a minha opinião é que eu não dou palco pra babaca não, gata. Entendeu? Eu tenho mais o que fazer. E a Resultados, gente tem que, né? Exato. A gente tem que fazer no nosso dia a dia. A gente, às vezes, eu vejo, a gente tá agora em período de eleição, né? Num momento muito definitivo pra nossa cidade, que é a escolha não só do prefeito, mas também da nossa Câmara de Vereadores, que eu acho que em Cachoeiro acaba sendo esquecida e ela é determinante
na influência do progresso da nossa cidade. Sim. Mas nós precisamos ser essas pessoas no dia a dia. A gente vê no Brasil, até aqui em Cachoeiro também, o trânsito é um exemplo muito clássico de um comportamento cívico. Às vezes a gente fala de educação, mas a gente esquece dessa educação cívica, dessa educação de convivência em sociedade, de respeito ao outro, de respeito à democracia, de respeito à representatividade. E se aquela pessoa não me representa, deixa ela lá, eu vou escolher quem me representa. Cada um vai se manifestar na sua dinâmica de representatividade. E nós temos a opção de escolher quem vai nos representar. Então, assim, é um desafio, mas uma coisa que eu vou falar que responde até também a pergunta anterior, escolher com quem você vai passar a sua vida é determinante para o destino que você quer. Então, eu tenho uma grande alegria de compartilhar a vida com um homem que cresceu com uma mulher que é a mãe dele, uma mulher que trabalhou fora, uma mulher que ele morou fora, então ele sabe muito bem lidar com... Ele sabe viver sozinho, vou falar assim, né? Lavar, passar, cozinhar. A gente tem uma dinâmica em casa muito bacana. Ele respeita muito a minha posição, não se sente ameaçado. Então, assim, escolher o seu par também de uma pessoa que fica feliz com o seu crescimento, com a sua conquista, eu acho que é também o que vai determinar boa parte dessa segurança para você tomar decisões difíceis. Porque um cargo executivo é um lugar de decisões difíceis e de pequenas tolerâncias, né? Não cabe muitos erros. E mesmo que tem erros que caibam, tem erros que não serão perdoados. E você tem a chance ali de até perder o cargo. Então, acho que o grande desafio da mulher na sociedade hoje é saber quem ela é, determinar o lugar dela, lutar por esse lugar, que a gente tem que lutar, não tem jeito. Tudo mas fazer no dia a dia. Isso aí, fazer no dia a dia a diferença. Com essa fala de empoderamento inspiradora, né? Eu digo que assim, inspira mesmo. E vocês mulheres que estão nos assistindo aí, fica aí a mensagem, né? Também para nós homens também, né? Que para mim serve muito aprenderem isso. Com seu marido um pouco, Exatamente, né? E assim a gente finaliza, né? Sim. O nosso... Que pena, por conta do horário, porque senão a gente ia ficar aqui até... Sério, acho que mais tarde. Perguntas. A gente faz outro. Podemos fazer outro, sim. Então, assim, muito obrigado, Larissa, obrigada, por compartilhar esse momento mais uma aqui. Vez. Mayara, muito obrigada por essa aula que você deu pra gente, diversos assuntos. Obrigada. E muito sucesso aí, continue fazendo e continue vindo aqui falar com a gente. Com certeza, adorei. Obrigada a vocês. Ok, se você quiser, fica à vontade para fazer suas considerações finais ao público, né? Obrigada. Bom, quem quiser me seguir na minha rede social, né, Mayara Tófano, lá eu falo algumas asneiras, posto algumas artes, posto as minhas festinhas às vezes, dependendo, nem todas, né, porque aí, né, melhores amigos, né. Mas acredito que, assim, eu gosto muito de falar da filosofia, né, e tem uma linha da filosofia, que é a linha do estoicismo, que fala pra gente viver o hoje, viver o presente. E assim, você sabe quem foi sua tataravó? Seu tataravô? Não sabe, né? Sei. Então todo mundo vai morrer, a vida vai passar, como eu digo por aí, mete o louco, faz o seu, não fica pensando muito não o que os outros vão achar, o que os outros vão achar um dia vai acabar porque eles vão morrer também. Então bacana. A gente vai e faz o que a gente acha que a gente deve fazer. E a vida é sobre isso, é sobre a gente tomar um risco com um certo nível de segurança, mas não deixa de ter aquele frio na barriga não, que eu acho que é isso que muda o rumo da nossa história. Show. Tá aí, então obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Agora, lembrando que se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço e até a próxima. Mete o louco. Muito bom esse conselho.